Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus, estudar a escatologia. O Papa morreu, né? Os irmãos sabem que o Papa Francisco morreu. Então já tem muita gente aí perguntando se agora vai vir o oitavo rei. Os irmãos podem ter certeza que agora a internet agora, que é uma casa de ninguém, o que vai surgir de loucura agora nessa questão do Papa agora, conspiração, teoria conspiratória e por aí vai. Agora é o canal para esse povo rachar ganhar dinheiro aí com like e visualização. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser bereanos. O Papa que vai vir agora é o oitavo rei? A resposta é não. Eles vão eleger outro Papa, mas ele não é o oitavo rei de Apocalipse. Ele não é a besta do mar, como eu ensinei ontem em um vídeo que está aí no meu canal. Ele é a besta da terra. Talvez o que vai entrar agora, ele pode cumprir. Eu não posso afirmar isso, mas já que nós estamos vivendo os últimos dias, talvez o que vai entrar agora, ele poderá cumprir as profecias de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Mas ele não é o oitavo rei. Ele é a besta da terra. Agora eu não sei se esse que vai entrar vai cumprir essa profecia. Talvez pode cumprir, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Agora, essa questão de oitavo rei, isso aí é um ensino errado, é um ensino escatológico errado. Isso aí é uma escatologia de jornal, é uma escatologia de particular interpretação, não é a escatologia bíblica. E a Bíblia, ela não é de particular interpretação. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo. A regra é, a Bíblia oferece comentário para a Bíblia. Então, tem um grupo de evangélicos aí que falam isso, que o Papa vai ser o oitavo rei, o anticristo é o oitavo rei, o oitavo Papa. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de interpretação. Isso não tem base bíblica. Eu vou provar para você que agora, Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 9. Eu vou ler a partir do 7 para você entender. Apocalipse 17, versículo 7. Pega a sua Bíblia aí, seja um bereano. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você quiser aprender sobre essa mulher aqui de Apocalipse 17, se você quiser aprender a profundidade disso aqui, você entra no YouTube e coloca assim, a mulher montada na besta, Dave Hunt. Você vai achar a mensagem lá. Ninguém melhor do que o saudoso Dave Hunt para explicar isso aqui. A princípio é a igreja de Roma, acoplada com todas as religiões durante a grande tribulação. Essa mulher de Apocalipse 17 é a igreja apostata. É a igreja, a mulher montada na besta, é a religião unida com o Estado. É a união política e religiosa. Então, vamos ler aqui o versículo 8, ó. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Ela sobe do abismo, ela sobe do agitado mar dos povos, conforme Apocalipse capítulo 13, eu expliquei isso antes. E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aí no versículo 9, aqui o anjo vai dar a interpretação para João, né? Aqui o sentido que tem sabedoria, os quais a mulher está assentada. Essa mulher, ela está assentada sobre águas, sobre povos. É o capítulo 17, versículo 15. A interpretação está aqui no 15. Qualquer povoado que você chegar, está lá essa mulher assentada, essa igreja. Ela é a mãe de todas as prostituições. Ela está no mundo todo.
Ela está no mundo todo. Então, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então, a capital da Itália é Roma. Roma é a capital da Itália. Ela é edificada sobre 7 colinas. Pesquisa aí no Google, aí você vai ver o nome dos montes. Aventina, Capitólio, e por aí vai. São 7 montes. Então isso aqui é uma explicação geográfica. Aqui tem 2 interpretações. Tem uma política e uma geográfica. Então quando diz que a mulher... as quais a mulher está sentada, são 7 montes. Então isso aqui é uma explicação geográfica. Roma, lê a palavra Roma, o contrário, para você ver. De trás para frente. Amor, o contrário de amor, o que é? Qual que é a palavra contrária de amor? Ódio. Exatamente o que esta igreja fez. Ela queimou na fogueira da Inquisição. Albígenas, Ana Batista e tantos. John Hus, enforcou Savonarola e tantos e tantos. Então, essa igreja está embriagada com sangue de santos, como João viu essa mulher aqui no capítulo 17. Ela está suja, manchada, com sangue de santo. O sistema está manchado. Então, cabe às ovelhas desse sistema cair fora, porque o sistema já está condenado na Bíblia. Então, veja bem. Eu vou deter aqui na explicação política. Olha aqui, versículo 10. E também são 7 reis. Então é daí que vem essa interpretação de que o Papa é o 8º rei. Algumas religiões, inclusive os adventistas e alguns evangélicos, acreditam assim, mas não é o que a Bíblia está ensinando. E vou mostrar para você aqui dentro do texto. Se você concordar com o texto, você vai concordar comigo. Se você não quiser concordar com o texto, você vai continuar fazendo uma interpretação particular da Bíblia. E a Bíblia não é de particular interpretação. Inclusive, quando aconteceu o ataque aos World Trade Center em 2001, muita gente falou que era Daniel 8. E não tinha nada a ver, lá está claro. Lá o carneiro é a Medo-Persa e o bode era Alexandre o Grande, lá, o Império Grego. Mas muitos disseram que o carneiro era os Estados Unidos e o bode era Bin Laden. Então, é uma interpretação de jornal, é uma escatologia de jornal, não tem nada a ver. Então, a gente tem que deixar a Bíblia se interpretar. Quando eu deixo a Bíblia se interpretar, é muito fácil. Agora, quando eu começo a inventar, não é o que eu penso. Ah, eu penso que vai ser assim, é assim. Não, eu não tenho que pensar nada. E não tem que achar nada, eu tenho que deixar a Bíblia se interpretar. Esta é a regra, meus irmãos, a regra de hermenêutica é essa. Então está dizendo aqui, ó. E são também 7 reis, 5 já caíram. Presta atenção, caíram, está no passado. 5 já caíram e 1 existe. Presta atenção nisso aqui para você entender que não tem nada a ver com o Papa aqui. A história do papado começou no ano 400. Os primeiros papas surgiu no ano 400. Não tem nada a ver com papa isso aqui, meu irmão. Presta atenção. 5 já caíram e 1 existe. Vamos voltar lá para o ano 96, onde João, o evangelista, estava lá na ilha de Pátimo, conforme o Apocalipse, bem no iniciozinho ali, né? Eu quero até citar o versículo para você, porque a gente tem que ser bereano. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. João estava lá em Pátimo, quando ele recebe essa revelação. Então, voltando lá para o ano da revelação, foi o ano 96. Era o Império Romano que predominava. O imperador era Domiciano. Então preste atenção no versículo. 5 já caíram e 1 existe. Quer dizer, se a gente for interpretar isso aqui como papa, então já tinha caído 5 papas e existia um papa na época de João. Isso não é verdade. Não tinha papa na época de João.
Se a gente for fazer essa interpretação, então, na época de João já tinha caído 5 papas e tinha um lá, era o sexto, então. Tá vendo que não bate? Não encaixa, não tem como. Então é uma interpretação adventista de alguns evangélicos, mas não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, irmão, tem que refutar. Anátema. Gálatas 1:8 é um outro evangelho. 5 já caíram e 1 existe. Então, 5 já era passado na época de João. 5 já era passado na época de João. A interpretação mais correta disso aqui é a interpretação de Dallas, Seminário Teológico de Dallas, Dave Hunt, pessoal da Chamada da Meia-Noite, Thomas Ice. Essa é a interpretação mais correta desse texto. Qualquer teólogo erudito de Apocalipse, de escatologia, como Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida, vai concordar que essa é a interpretação correta. 5 já caíram. Preste atenção, 5. E aqui está falando de quê? De impérios, meus irmãos. Não está falando de papa, aqui está falando de impérios que já tinha caído na época de João. 5 já caíram. Já era passado na época de João. Então vamos lá, ó. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 já caíram. Esses 5 já tinham caído na época de João. Como João estava recebendo a revelação no ano 96, um existe, ou seja, Roma, Império Romano na época de João. Um existe. Império Romano na época de João. Outro ainda não é vindo. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse outro é o Império Romano restaurado. Naquela época ele ainda não tinha vindo, mas ele já veio. Qual que é o Império Romano restaurado hoje? A Europa. O Império Romano restaurado hoje é a comunidade europeia, é a Europa. Está vendo aqui? O texto é claro. Ainda não é vindo e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vai durar um pouco de tempo porque vai surgir um outro. Esse outro é o anticristo. E o texto está claro. E o texto está claro aqui. E a besta, versículo 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º rei e é do 7 e vai à perdição. E é do 7. Você quer mais claro do que isso aqui? O anticristo, ele vem do 7º império, ele vem do Império Romano restaurado, como eu preguei ontem. Lê, meu irmão, lê o livro 1984, lê o livro O Controle Total de Vimalgo, e você vai ver que o anticristo, ele vai vir daquela região ali do Reino Unido ali, aquela região ali da Escócia, País de Gales ali, daquela região ali que vai vir o governante do mundo, que vai governar os 7 anos. Então, o 8º rei não é esse papa que vai ser eleito agora. Como eu vou repetir o que eu disse no começo, talvez esse 8º rei, ele vai cumprir, então, a profecia de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eu não posso dizer isso para você, porque eu não sei. Mas ele pode cumprir essa profecia de Apocalipse 3, versículo 11. O vídeo está aí, a besta da terra, está aí no canal, assista o vídeo. Agora, ele não é o 8º rei, ele não é a besta do mar. O Papa não é a besta do mar. Deixar isso bem claro aos irmãos, ele é a besta da terra. Então, nós temos que ficar com as escrituras. Eu não posso fazer uma interpretação particular das escrituras. As escrituras, ela é interpretada pelo Espírito Santo. As profecias não é de particular interpretação. Vou repetir o versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, que não é Papa, não é o Papa, e é do 7. Ou seja, ela procede do 7º império. Qual que é o 7º império? O Império Romano restaurado, Europa. Vou repetir aqui uma coisa que eu sempre falo.
Da mesma forma, do ponto de vista de Deus, meus amados, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Do ponto de vista de Deus, a primeira vinda de Jesus para morrer pela humanidade e a segunda vinda é a mesma coisa. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, da mesma forma, Deus fala por padrões, da mesma forma que quando Jesus veio na sua primeira vinda, na sua primeira parousia, ele veio sob domínio romano, o imperador era César Augusto, tinha uma moeda única, denário. Não existia fronteiras dentro do império na época de Jesus. Da mesma forma vai acontecer a segunda vinda em Jerusalém. Não há fronteiras na Europa, no Império Romano restaurado. Tudo é o Império Romano. A nossa origem é Portugal, é Império Romano. A origem dos Estados Unidos é Inglaterra, Império Romano. A origem do Canadá, Inglaterra e França, Império Romano. A origem da África do Sul, Inglaterra, Império Romano. Os países de língua portuguesa na África, Império Romano, Portugal. Então, da mesma forma que Jesus veio sob domínio romano, ele volta em Jerusalém sob domínio romano. Não existia fronteira dentro do império, não há fronteira hoje na Europa. Você viaja livremente dentro do império e paga com euro, a mesma moeda. Você pode tomar uma Coca-Cola na França e tomar uma em Portugal ou na Alemanha, você vai pagar com euro. Interessante, na época de Jesus, o denário era moeda única. Ele não sobreviveu ao fim do Império Romano daquela época. O Império Romano, ele não acabou, ele apenas dormiu, mas ele ressuscitou. Tratado de Maastricht, parece que 1900 e pouco, 1945, por aí, eu não me lembro mais, depois eu vou pesquisar para os irmãos. Surgiu a Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu, hoje é UE, União Europeia. Então veja bem, não tinha fronteira dentro do Império Romano na época de Jesus, hoje não tem fronteira dentro da Europa. Você viajava dentro do Império livremente, pagava com denário, hoje você paga com euro. O denário não sobreviveu ao fim do Império Romano. O euro também não vai sobreviver, porque vai ser implantada a marca, Apocalipse 13, 18. Tinha um imperador na época de Jesus que era César Augusto. Quando Jesus voltar em Jerusalém, tem um imperador. Quem é? O anticristo. Então é o mesmo padrão, meus irmãos. O cenário está pronto. Só falta Jesus levar a igreja para começar. Tudo começar. Os 7 anos começar. Então esteja atentos. Jesus está voltando. Vou repetir mais uma vez. Esse Papa que vai ser eleito agora, com certeza vão tocar o terror agora na internet. Muitos canais sensacionalistas vão tocar o terror. Esse Papa que vai surgir agora não é o 8º rei, porque o Papa não é o anticristo. O Papa não é a besta do mar. Ele é a besta da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Talvez esse Papa que vai entrar agora, ele poderá cumprir esta profecia. Eu não sei se vai cumprir. Poderá cumprir, né? Então vamos aguardar. O que nós temos que preocupar, meu irmão? Esperar o arrebatamento, que está iminente e pode acontecer a qualquer momento. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Glória a Deus.